Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre os 6 ritos de passagem que acontecem na vida de todos nós. Sejam mulheres, sejam homens, todos nós passamos por 6 ritos de passagem. E vamos também falar o que são e o que é um rito de passagem, como encarar, como se preparar. Eu tenho uma surpresa para hoje, eu vou começar dando uma outra surpresa para vocês. Aqui eu estou num piano, meu piano. E vou tocar aqui para vocês alguma coisa, tá? Smile, sorria. Muito bem, quem que nós temos aqui? A nossa convidada, Lourdes Pedretti. Boa noite, Lourdes, seja bem-vinda. Boa noite, querido. Por que essa live é importante? Porque é o seguinte, basicamente, tá? Quando você passa de uma fase para outra, atenção, aquilo que valia numa fase não vale na outra. E se você leva elementos dessa antiga para a nova, fica pesado aqui e você não aproveita demais. Você não acha isso um bom motivo para convidar as pessoas? Aliás, parabéns pelo piano. Que delícia, que surpresa boa, Daí. Adorei. Pensa o Muito quê? bom. Sabe o que eu gosto? Ah, Além de, a música, muito bem tocado, tudo, aquela emoção que vem, sabe, se colocando. Uau, dá para sentir isso. eu estava assistindo hoje à tarde dois cellos, né? O Hausner e o Luca. E eles tocando assim, é incrível como eles tocam cello com o corpo. Eles tocam cello com o braço, com a perna, com o corpo, com a alma. Não é só aquela coisa assim. Não. E acho que eu, quando toco piano na minha pequenez, né? Que eu não sou músico, então, mas eu gosto e quando eu toco eu procuro tocar com a alma, com tudo, porque senão a gente fica meio na vida, não fica legal, né? Meio termo na vida, né? Não... Aliás, o ideal é colocar essa alma em tudo, né? O que a gente faz. Né? Pois é, isso é uma coisa que a gente faz. Eu faço... Desafio, né? Sim. Como médico, procuro fazer isso, e principalmente depois que eu conheci as constelações familiares, o que já faz 11 anos, eu vi que eu vivia uma vida também, sabe, eu tinha trazido muitos elementos da vida anterior, das fases anteriores, né? E eu não estava completo, inteiro. E aí é um processo que a gente vai pegando, acumulando,
né? E assim, hoje, mais do que nunca, pleno e inteiro para estar aqui com vocês, compartilhando sobre isso, né? Então, e aí, Isso aí. você é minha convidada, você pode se apresentar, por gentileza. Bom, Adailton, é um prazer estar aqui. Eu sou Lourdes Pedretti, sou uma terapeuta integrativa, né? Que trabalha com várias ferramentas, dentre elas o Tantra e muitas ferramentas de cura do feminino. E dentre outras, né? Consteladora também, Theta Healer. Esse tema, né? Quando a gente acessou esse tema, é um tema que eu trabalho profundamente, justamente por trabalhar com o feminino. E eu vejo o quanto é importante, né? Valorizar essas fases que se fecham e essas fases que se iniciam na vida, ao longo da vida do ser humano. Uhum. Aliás, você me pediu para me apresentar, eu já estou entrando no tema. Eu já ia falar isso. Falei, calma, easy, eu nem me apresentei também ainda. Porque tem um pessoal seu aí, né, que está entrando. Isso aí, então vamos lá, Dailton. Depois Então vamos lá. Eu sou um médico, ginecologista, homeopata e constelador sistêmico há 37 anos. E tenho, assim, sempre trabalhei dentro do universo feminino, com muito respeito e trazendo esse universo feminino possibilidades que o sistema tradicional não trazia. A medicina da matéria, a medicina ocidental não trazia. Então, eu fui buscar em outras vertentes, tive que sair do Brasil, fui para a França, para a Inglaterra, para a Bélgica, para a Holanda, fiz parte em casa, fui na Bélgica, parte na água, em Paris, morei quase um ano em Paris, tudo para trazer isso para cá, que é a possibilidade da mulher ter um parto respeitoso. E procurei sempre trabalhar com isso, dando essas possibilidades. E hoje à tarde estava contando um caso para uma visita que nós recebemos aqui em casa, do que eu chamo de obstetrícia sistêmica. Você faz ideia do que seja isso? Assim, imagino do que seja, mas... Vamos lá, primigesta em trabalho de parto, em São Paulo, lá na Promatre, internou às 3h30 da manhã com 3 centímetros. E ó, contração. Cada 3 minutos, contração, 3, 4 horas. E eu ali, 5 horas, nada, 6. Quando foi 7h10, eu fui fazer um exame de toque, porque ela não estava aguentando mais. Ela estava só com 4 centímetros. Tinha progredido quase nada. E ali eu vi que a gente estava prestes a perder a batalha. Eu cheguei para ela e falei assim, olha, sentei do lado dela, ela estava sentada no chão, né? Eu pus a mão nas costas dela. E nós vamos fazer o seguinte, você vai fechar os olhos agora e você vai chamar a tua avó e você vai conversar com ela. Eu vou te ajudar isso, tá? E ela fechou os olhos e eu falei, você tá vendo a sua avó? Ela falou, eu tô. Fala assim, querida vovó, eu não sei o que fazer. Eu não aguento mais. E você teve muitos partos. Você sabe como fazer, você sabe como me ensinar. Vem aqui me ajudar. Bom, 7h15 da manhã, eu tinha a noite inteira sem dormir, né? Saí de lá de perto. E aí ela começou, levantou, mexeu, não sei o quê. 15 para as 8, fui examinar 7 centímetros, 8,5 nasceu o neném, parto normal. É a fase, né? A fase da maternidade, a dificuldade que ela estava tendo de entrar na maternidade, deixar para trás a imagem de filha, de moça, sei lá, quantos sonhos, imagens fazem parte do universo da mente de uma mulher antes de casar, antes de ter filho. São muitos sonhos, muitas imagens, e naquele momento ali é o tempo necessário para ela se preparar. E ali contamos com a ajuda da vovó dela e foi magnífico. Que lindo, que lindo, que lindo. Isso foi quando ou foi agora? Isso foi há mais ou menos 4 anos atrás. Sim. E aí ela engravidou de novo. E aí ela veio numa consulta antes de eu ir para Nova Zelândia. E ela veio em outubro. E aí eu cheguei em dezembro e falei para ela, olha, eu realmente confirmei, estou indo embora para Nova Zelândia em fevereiro. Eu não vou estar aqui na época do seu parto, né? Bom, continuei acompanhando com ela, mas você pode contar comigo e tal.
Olha só o que aconteceu. Ela começou a ter contrações e tava suportando, né? Tava indo, tava tendo as contrações. Falou com o marido, tal. O marido acordou, ficou lá de noite também. E ali, não sei o que e tal. Ela falou, quer saber? Eu acho que agora tá na hora de ir pro hospital. Ela falou, mas eu tô sentindo vontade de ir pro... Ela, quando foi levantar para ir pro hospital, o neném começou a nascer no apartamento dela. O marido dela deu uma desesperada, telefonou, chamou o médico, mas só tava ele na hora que o neném nasceu e foi muito legal. E acabou tendo o parto dessa maneira. Não deu tempo, aí não deu tempo. Então, aquilo que demorou muito lá no... Aprendeu, e ela aprendeu a parir, né? Ela aprendeu a parir, ela resgatou aquele conhecimento. Tirou o medo e desmistificou e foi pra frente, né? Sim, sim. É isso. E essa habilidade já tá nela, até porque a avó já foi uma boa paridora, né? Então isso já tá nela. A mãe da minha mãe teve 14 filhos. Minha mãe é a 14ª, fora os abortos. Isso e a aí. mãe do meu pai teve, acho que 10 ou 11, acho que 10. Nossa, eram sábias parideiras, né? O que a gente precisa resgatar novamente, né? Muito bom. Nós vamos começar a falar hoje sobre rito de passagem. Então, antes da gente entrar no assunto, vamos definir o que é um rito de passagem. Você quer falar alguma coisa, Lourdes? Eu vou olhar aqui no Google, tá? O que é um rito de passagem? Eu peguei no Wikipédia a palavra rito, né? São aquelas coisas que já vem preparada, né? Porque a gente sabe como é que é. Olha aqui, deixa eu ler o termo rito. O que é rito? O termo rito tem vários sentidos. Rito é um pouco diferente de ritual, dando continuidade ao mito. No sentido mais geral, é uma sucessão de palavras e atos que respeita e compõe uma cerimônia. Apesar de seguir um padrão, o rito não é mecanizado, pois ele pode atualizar o mito, ou seja, ele pode ser atualizado sempre, né? Mantendo ensinamentos ancestrais e sagrados. E aí, quando a gente fala em rito de passagem, né? Se é uma sequência, uma série de palavras, né? Frases, você acabou de trazer o exemplo de um trabalho de parto, né? Um processo de parto, onde você utilizou palavras, onde você fez uma ação, né? Usou um movimento ali, no caso, um movimento sistêmico. Isso compõe, na verdade, um rito de passagem, porque se chamam essas vozes ancestrais, né? Ancestrais, essa consciência coletiva que já contém essa sabedoria. Porque quando a pessoa vai passar de uma fase para uma outra muito importante da sua vida, muito marcante, fazer um rito de passagem pode gerar mais leveza. Então, eu estou vendo aqui que pela Wikipedia também, rito de passagem são celebrações. Uma celebração é uma festa, é algo que a pessoa celebra, né? Vamos definir esse rito de passagem. O primeiro rito de passagem, que eu acabei de falar agora, é o nascimento. É a passagem de dentro do útero para fora do útero. Quando você nasce, os elementos que eram importantes dentro do útero, como placenta, cordão umbilical, líquido amniótico, parede do útero, não são mais importantes para a próxima fase. Então, o rito de passar, e aí o nascimento é comemorado, porque uma mulher deixou de ser simplesmente uma jovem, uma adulta, se tornar uma mãe. E ela vai trazer para fora, para a superfície, a habilidade de ser mãe. Então, esse é o primeiro rito de passagem. O que é um problema que acontece? Primeiro, dentro da barriga da mãe, nós estamos em contato com todas as emoções da mãe. Nós estamos em contato com todas as emoções do pai. Então, se a sua mãe pensou em te abortar, se ocorreu esse pensamento dela, ainda está em você. Se a sua mãe teve vergonha, estava solteira e engravidou de você, sentiu medo, o medo está em você.
a vergonha dela de contar para os pais. Recentemente Questão, né? facilitei uma constelação de uma pessoa de 50 e tantos anos que tinha enxaqueca há mais de 30 anos. E a gente foi escaramuchando, fiz a constelação dela. Sabe quando começou? Quando ela engravidou. Porque ela não estava casada e era uma grande decepção para o pai dela. A vida inteira o pai dela não queria que ela engravidasse solteira. E ela engravidou solteira e casou grávida. E aquilo foi uma vergonha para ela. Então, aquela dor de cabeça prendeu ela ao pai pela vergonha, né? De que ela tinha de ter engravidado, de decepcionar o pai, e ao mesmo tempo acabou prendendo ela ao pai. E ela trouxe essa dor de cabeça como interrupção do fluxo de amor Excesso de para o emoções pai. da mamãe, né? Dor de cabeça. Para você, então, e a filha dela, né? A filha dela agora está grávida e engravidou justamente sem estar casada também, a mesma coisa que ela, né? Vai casar e tudo mais. Como a gente repete os padrões. Então, os ritos de passagem, eles devem ser, sim, encarados e limpos, porque a gente traz elementos de todos esses ritos, que nós vamos falar agora quais são, e aí fica tudo muito confuso. Qual é o problema de levar elementos do rito anterior sem resolver para o seguinte? Exatamente. Algo morre, né? Nessas passagens, algo está morrendo, é um trânsito, né? É um momento de uma alquimia, de uma transmutação. Algo está morrendo e algo está renascendo durante as fases da nossa vida, desde o momento que nasce até o momento que a gente morre. Desses 6 ritos que a gente vai falar, né? E esses ritos, eles nos conduzem, ele é um fio condutor da nossa energia sexual, que ela nasce com a gente e ela vai até morrer. Então, ela mostra essa transmutação que acontece. Então, por exemplo, depois desse rito que você falou do nascimento, que podemos considerar o parto o próprio rito. O parto é uma própria celebração, um ato, onde tem gestos, tem palavras, tem uma forma de se lidar, por exemplo, com essa mulher, com essa vagina, com o contexto todo, essas palavras que você traz, né, esses movimentos sistêmicos, esse aconchego que de repente está a família ali, por isso parto humanizado, é um próprio rito, uma própria celebração, né? Porque a pessoa nesse momento, ela tem que passar ela passa por muitas sombras, né? Principalmente o medo. O que eu vou deixar, o que eu estou perdendo neste momento. Então, a questão aí é que essas coisas não resolvidas, você vê no caso dela, como ela não resolveu, caiu no colo da filha, repetir. Então, você vê a importância que nós temos de resolvermos as nossas próprias questões, né? Essa semana eu atendi uma paciente que há um mês atrás, ela falou assim, olha, eu tô com um problema profissional, eu sou militar, e eu não sei se eu quero ser militar, eu não sei o que eu quero fazer. Muito bem. Começamos a ver o lugar dela na família. O que você é de nascimento? Eu sou primogênita. Tá. Chega uma certa altura, fala, não, meu pai teve uma filha antes de casar com a minha mãe. Eu falei, você não é primogênita. Você está ocupando lugar? Aí, olha, a filha dela, 3 anos e meio, não conseguia fazer cocô, de tirar a fralda. 6 meses tentando tirar a fralda. Ela sentava no vaso sanitário e tinha que sentar com a fralda. A gente fez a vivência na sexta-feira à noite. Ela me contou depois. No domingo de manhã, ela falou, mamãe, quero fazer cocô. Foi lá e fez. Sem fralda. Por quê? Porque ela tomou o lugar e liberou a filha de estar conectada com o irmão que estava excluído. Então, atitudes nossas que nós tomamos aliviam os nossos filhos, aliviam os nossos netos e os nossos bisnetos. Eu vou estar aliviando pessoas daqui a 60, 80, 90 anos que vão nascer mergulhando no autoconhecimento. Então, trabalhando assuntos da sua vida, você está ajudando seus netos e bisnetos.
Isso é pequeno, Fantástico. É fantástico. fantástico. É o grande presente, é a grande esperança de mudança. Por isso, essa consciência de você saber o que ficou de uma determinada fase, e cada fase que nós vamos falar agora tem questões que você traz até hoje, então fica muito pesado. Sabe a comparação que eu faço? É assim, ó, passagens que não foi resolvida é como um celular que tem um monte de aplicativo aberto. Você não fecha para abrir o outro. Fica um monte de aplicativos ocupando a memória. E aí chega uma hora que começa a não funcionar bem. E agora nós vamos falar sobre o segundo. É isso, Lourdes? Isso. Então, muito bem. Chegou a criança, né, a este mundo através do nascimento. E essa criança vai crescendo. E você falou da sua filha, né, essa troca de dentes. Enfim, sempre há passagens, né? Sempre há momentos que são marcantes. Mas existem alguns momentos que são muito mais fortes na vida de uma mulher e de um homem. Aquilo que determina o que é do feminino e o que é do masculino. Né? É um momento que nos diferencia realmente, porque as crianças, elas são todas, né, muito iguais, muito... De repente, uma brinca mais de boneca, o outro de bola, mas às vezes a menina também gosta de bola e o menino de boneca, e tá mais ou menos igual. Mas o primeiro grande rito de passagem de uma mulher e de um homem é a primeira menstruação na mulher, ou a menarca, e a primeira ejaculação do menino, que é a semenarca. E é tão interessante porque é algo que se manifesta fisicamente no corpo físico, mas que mexe muito no emocional. Muito, muito, muito. E é um momento muito especial. Por exemplo, tem meninas ou tem meninos que têm vergonha, que se fecham, que quando vê, de repente, a mãe não dar importância para isso, elas ficarem completamente desamparadas, né? Com sensação de abandono, de rejeição. E o menino a mesma coisa, né? De solidão, de não solitude, solidão mesmo. Estou sozinho aqui. E agora o que eu faço com aquilo, né? É tipo, eu sou ainda uma criança e já se tornando adulto, mas de repente eu quero brincar ainda com boneca, o que eu faço com aquilo? Ou seja, essas passagens, né, elas são muito, muito abruptas, rápidas e ao mesmo tempo com um processo emocional muito mais demorado. Essa assimilação emocional, psíquica, ela é um pouco mais demorada. Ela não cai junto com a menstruação, né? A consciência, agora sou mulher, agora sim assado. Então, por isso, são fases onde a gente tem que ter esse apoio realmente da pessoa adulta, no caso, de quem já teve mais experiência, com muito amor, com muita sensibilidade para literalmente pegar da mão. Nós temos o parteiro, né, o ginecologista, o parteiro na hora do parto. Nesse momento, nós temos que ter uma parteira também, né? Alguém que dê as mãos e que faça transitar, fazer essa passagem de uma forma leve, amorosa, suave, né? Acolhedora. A criança, no caso, se tornando adulto, se tornando mulher, se tornando homem, se sintam acolhidos. É tipo assim, uma mulher recebendo, bem-vinda ao mundo das mulheres. Um homem recebendo, bem-vindo ao mundo dos homens. E mostrando sempre essa beleza que há, não só as dificuldades, porque isso é o que gera trauma. Quando esses pais passaram por traumas, né, automaticamente a mãe não precisa nem... Eu vejo muito isso nas minhas alunas, minhas clientes, né, que assim, na hora que elas fizeram a sua passagem,
A mãe, por exemplo, em constelação sai isso. A mãe estava sentindo, coitada dessa minha filha. Que horror! Que pesado, que difícil. Nossa, agora ela vai engravidar. Ai, meu Deus, porque para ela foi muito pesada. Porque ela não teve o apoio. Porque ela foi, entre aspas, abandonada. Ela foi rejeitada. Ela teve uma experiência com essa menstruação muito dolorosa. E ela recebe nessa primeira menstruação uma carga ancestral através do sangue menstrual e o homem através do sêmen. Vem toda a carga ancestral da sexualidade, da vida, né? Da mãe, da avó, bisavó, enfim, do que é ser mulher, do que é ser homem. Tá, agora nós vamos... um monte de crenças, né? Entendi. Não vamos aprofundar muito no assunto, porque a gente está mostrando para quem está nos assistindo a importância disso tudo, né? E nós vamos deixar já adiantado o seguinte: se você está pensando que você tem questões não resolvidas, se você olhou agora, você traz, né, medos da sua mãe, que ela tinha durante a gravidez, se você trouxe questões relativas, por exemplo, à sua primeira menstruação, se você ainda lembra disso. Então, nesses dois exemplos, nós estamos falando dos dois primeiros ritos de passagem. Então, eu vou falar todos eles agora, para que você tenha uma noção disso, e depois nós vamos ter algumas notícias para você. Então, o primeiro é o parto, o nascimento, a passagem para dentro do útero e para fora do útero, com tudo o que envolve. O segundo é a menarca, nas mulheres, como a Lourdes já falou, e a primeira ejaculação nos homens. O terceiro rito é quando essa mulher tem a primeira relação sexual e o homem também. E aí, esse rito de passagem, ele também pode ser revestido com festas ou com traumas, com vergonhas, com uma série de coisas, com medos que perduram até... Culpas. E aí, né? O quarto rito de passagem é a maternidade e a paternidade. E entenda como maternidade e paternidade quando os pais engravidam, tá? E nós vamos... Tem muitos... Não é só quando nasce a criança. Engravidou, os dois já são pais, já são mãe. O que vai acontecer com isso? Se é um aborto provocado, um aborto espontâneo, um parto normal ou uma cesárea, são diversas possibilidades, tá? O quinto rito de passagem, que hoje muitas mulheres estão vivendo de uma maneira desamparada, que é a menopausa, ou climatério, a transição da vida fértil para não estar mais fértil, quando o ovário desativa. E o sexto rito de passagem... E para o homem, a andropausa. Para o homem, a andropausa, sim. Com uma pegada um pouco diferente, né, da mulher, mas existem detalhes importantes. E por último, o sexto rito de passagem, que é a morte, onde nós abandonamos esse santuário, esse corpo que nos levou para tantos lugares, que nos proporcionou tantas experiências e emoções, e a gente abandona isso para seguir nossa viagem para outra dimensão e vamos que vamos, né? Então, o que a gente sentiu, o que a gente viu com essa experiência da Lourdes como terapeuta, essa minha como médico e constelador sistêmico, trabalhando no universo feminino ambos, que existem muitas questões não resolvidas ligadas a esses momentos. Então, o que nós fizemos? Já desde o ano passado, a gente está conversando, e a gente chegou e preparou um workshop. Um dia inteiro. A nossa ideia original era fazer algo presencial. Mas diante da situação, a gente vai fazer um online mesmo. Os prazos, as datas, para um, para outro, a gente acabou deixando isso para o dia 3 de julho. Então, tem bastante tempo para você se programar, tá? E as inscrições já estão abertas. Como é que você pode fazer para se inscrever? Lá no Simpla, quando você procura no Simpla 6 ritos de passagem, você vai cair nessa página. No meu Instagram, lá na biografia, lá no meu perfil, tá lá Linktree, links da bio, os links. Clica ali, vai estar lá. Se inscrever para o workshop. O meu também. 6 ritos de passagem. O seu também já tem, né? Já.
Então, Tá com a data, a gente acabou mudando a data, né? a Então, gente ia fazer no dia 12 de junho, mas ia vamos- tirar um, ia ia, gerar muito conflito aí. ia gerar conflito, ia ter gente que não ia poder assistir, porque é um dia romântico, né? Então, a gente se transferiu para julho, 3 de julho, é um momento aí de começo do segundo semestre, uma virada de semestre, um começo de uma nova fase, né? O que você tem a falar sobre isso, Lurdinha? Então, que em cada uma dessas fases que são importantíssimas na nossa vida, você pode ver, por exemplo, você trouxe o exemplo dessa mulher aí do parto, né? Como aquela primeira maternidade, aquele primeiro momento em que a mulher deixa de ser uma donzela, né? E se torna uma mãe propriamente dita, né, com o nascimento do filho, ou desde o momento que ela é engravida, a primeira gravidez de uma mulher, ela é muito marcante. Depois é como se ela já tivesse aprendido o caminho, já facilitou, mas a primeira, né, gera tantas inseguranças, tantos traumas que a gente até acaba passando isso para os nossos filhos depois, e isso acaba deixando culpas em nós, porque nós não sabíamos, a gente não tinha um manual, né? Então, o que na verdade a gente vai trabalhar são esses conflitos que nós vivenciamos durante essas diversas etapas da nossa vida. E o que as pessoas que participarem desse workshop vão ganhar? Como que elas vão ficar depois? Como nós vamos passar por todas umas das etapas, mesmo, por exemplo, a morte, nós estamos vivos, né? Ou seja, tem etapas onde, de repente, quem participar ainda não passou. Mas ela já pode ir se preparando, por exemplo, para fazer uma passagem de uma forma mais leve, mais consciente, com mais presença ali. E para quem já passou e sofreu conflitos, traumas, enfim, ou passou de uma forma sonâmbula, sabe, dormindo, quer dizer, sem olhar propriamente dito para isso, isso também gera conflitos, isso também gera congelamento, couraças na energia sexual. Então, é lógico que quem for participar vai ter o privilégio de estar trazendo muita consciência para a sua vida, né? E aonde estão esses nós e esse desamarrar desses nós. Eu quero acrescentar. Descongelar essas situações. Eu gostaria de acrescentar justamente isso. A nossa própria experiência, né? A Lúcia é uma mulher que fez uma transição de carreira, que estava em um caminho, eu também estava em um caminho. E como que a gente conseguiu fazer tudo isso e passar? Eu também entrei na paternidade depois dos 50 anos. Tem vários aspectos que a gente vai compartilhar, mas o mais importante, esse é um workshop mesmo, é vivência. Vai ter muitas vivências, muitas meditações, muitos exercícios, é bastante prático. Não é aquele negócio de a gente ficar como aqui, né? Nós estamos falando e você ouvindo, falando e você ouvindo. Esquece isso. Isso não é a minha forma, minha prática de fazer, não é a prática da Lua. Quem conhece já sabe e vai ter mais uma oportunidade de dar mais um passinho. Porque, assim, eu costumo dizer o seguinte, autoconhecimento não é um alto lugar que você chega em cima da montanha e fala, agora eu me conheço. Não. Autoconhecimento é uma forma de caminhar. É uma forma de caminhar, por exemplo, nós estamos na estação do outono. O que essa estação está pedindo? Essa estação está pedindo para eu limpar minha casa. Tirar as coisas do armário, pôr tudo em cima da cama, pega a roupa, fecha os olhos, veja se aquilo te dá alegria. Isso é uma dica da Marie Kondo. Que legal. Não traz alegria? Mas eu nem usei. Desapega. Solta.
Porque agora as folhas estão caindo, é outono. Porque daí você se prepara, a estação, a natureza faz ritos de passagem. A lua cheia é um rito de passagem. Então, a lua nova. Então, na natureza existem os ritos, existem as transições, as variações. E a gente faz isso. Então, na minha vida, na vida da Lourdes, a gente vai estar compartilhando tudo isso com vocês. O que eu acho legal é que a gente já passou por todas essas fases, né? Inclusive, só falta a morte agora. Você sabe que não? Você sabe que quando eu tinha 13 anos, eu tive um acidente, uma colisão, acidente não, uma colisão. Acidente é aquilo que é inevitável. É um raio cair, é uma coisa assim. Colisões de carro não são acidentes, porque se tem imperícia, imprudência, não é acidente. Então, eu fui imprudente, eu subi numa rua com uma bicicleta e vinha descendo outra bicicleta. E eu bati de frente, caí e bati a cabeça. E teve uma fratura. E teve um hematoma dentro da cabeça. E 24 horas depois eu entrei em coma e quase morri. Fui operado de urgência. E só tinha um neurologista em Presidente Prudente naquela época, que estava lá há muito pouco tempo. Tinha chegado há menos de um ano. Era jovem, o doutor Antônio Luiz. E quando eu me recuperei daquilo, você estava aí que eu decidi ser médico. Olha. Então, são coisas, né? Então, ali, quando você encara a morte, a vida passa a fazer sentido. Então, aí você Porque, fecha aliás, o ciclo. A morte física, ela já é a conclusão, é o resultado de ter vivenciado tantas mortes antes, né? E outra coisa, a gente morre a cada dia. Cada vez que você deita e dorme, você está morrendo por um dia. Uma morte. É uma morte. Então, assim, nós fazemos pequenos ritos de passagem, grandes ritos de passagem. O bom disso é que quando você organiza tudo isso, como agora, por exemplo, pega um dia, próximo final de semana, dá um limpa na tua casa, que nem as folhas estão caindo. Fica leve. E aí sabe o que acontece? O novo que você quer que aconteça, o novo que você quer que chegue, o relacionamento que você quer que aconteça de uma maneira diferente, não está lá fora. Está dentro de você. Está em você conseguir abrir mão daquilo que não serve mais. E o que não serve mais, tem uma lista muito grande e a gente vai trabalhar isso lá no workshop. Uma das coisas que não serve mais são as crenças do passado. Mas eu não vou adiantar mais, vou deixar vocês com água na boca e eu vou encerrando por aqui. Você tem mais alguma coisa a falar, Lourdes? Olha, estou muito feliz e vai ser assim incrível esse trabalho. Quando a gente começou a construir ele, assim como vocês viram o Adailton tocando o piano, nós dois ficamos com aquilo, né? Aquilo vibrou, pulsou muito forte, porque é exatamente isso que nós trabalhamos, né? Cada um dentro da sua área. E não só trabalhamos, vivenciamos e vivenciamos a cada dia. Então a gente está fazendo isso, propondo isso para vocês com muito amor, muito carinho, muita responsabilidade, muito tesão, sabe? Muito prazer em estar fazendo isso. Então, se você sentir o chamado, escuta teu coração e escuta esse ser que vai transitar, né, pela vida e que às vezes precisa de um pouquinho mais de consciência para você ultrapassar essas fases de uma forma mais leve. Então, muito feliz, gratidão a todo mundo que se permitiu aí esse tempinho aqui nesse feriadão, né? Gratidão. Lembrando mais uma vez que o dia agora foi transferido para o dia 3 de julho. 3 de julho. Lá no Simpla, dá para fazer inscrição, dá para fazer parcelado. Aliás, né, não estão cobrando por um dia por um dia de vivência, tá um valor bem acessível, tá? Vale a pena investir em você. Ok, ficamos por aqui. Beijo, e agradeço aqui os comentários. A Valquíria contou pra gente que quando a filha dela menstruou a primeira vez, o marido deu flores. Olha que coisa linda, né? E todos esses comentários a gente vai depois conversar com vocês mais pra frente, né? Tá bom, pessoal? Olha lá,
Sinergia de Aromas falou sobre a antropologia, o rito, enfim. Tá muito legal que vocês falaram, obrigado. E a gente se vê por aí. Beijo! Beijo!